Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Professor Matheus aqui. E hoje nós vamos aí à nossa aula de número 3, a nossa classe 3 de língua espanhola. Nós vamos falar sobre los artículos definidos do espanhol, sobre os artigos definidos da língua espanhola, ok? Então lá no WhatsApp eu já deixei a atividade de vocês e aqui eu vou explicar como é que vocês vão responder essa atividade, certo? Então prestem atenção aí. Ojo! Lá na atividade, antes das questões, eu coloquei primeiro uma explicação do que são artigos e do que são especificamente artigos definidos. Então, o artigo, pessoal, que em espanhol nós chamamos de artículo, é a palavra que vai vir antes de um substantivo, antes de um nome, identificando se esse nome ele é conhecido ou determinado, ou se ele é indeterminado, no sentido mais geral. Se ele for determinado, a gente vai utilizar o artigo definido, né? Se o nome é algo conhecido ou determinado, a gente vai usar o artigo definido. Se não for, se for indeterminado esse nome, né? A gente vai utilizar o artigo indefinido. Com os exemplos, isso vai ficar mais claro, certo? Hoje, nessa aula, nós vamos estudar especificamente os artículos definidos, os artigos definidos do espanhol, ok? No português, nós temos basicamente a mesma coisa. A gente só vai aprender aqui a fazer a correspondência entre as duas línguas. Como é que nós expressamos os nossos artigos do português em espanhol, certo? Porque o conceito é o mesmo. Então, eu coloquei aí para vocês, ó. Assim como em português, em espanhol utilizam-se os artigos definidos quando o substantivo ao qual se refere é algo conhecido, determinado ou mencionado anteriormente. Então, observe o exemplo. O livro que a professora sugeriu está na biblioteca. Então, aí eu marquei em verde dois artigos em português. O antes do livro, o livro, e depois o a antes da professora. Percebam que os artigos vão sofrer variações de gênero. Então, se o nome for masculino, eu vou utilizar o o. Eu não poderia dizer, por exemplo, a livro, né? Porque livro é uma palavra masculina. Então, com a palavra masculina, eu vou utilizar o. E percebam que esse o está identificando esse livro. Então, é um livro que já se sabia qual era, um livro conhecido, determinado. Não era qualquer livro. Se fosse qualquer livro, seria um livro. E aí a gente estaria utilizando o artigo indefinido. Mas como a gente sabe que livro é, a gente vai dizer o livro. O livro que a professora sugeriu está na biblioteca. A mesma coisa com a professora. A gente sabe especificamente qual foi a professora que indicou o livro. Então, a gente vai utilizar o artigo definido. A professora e não uma professora. Porque quando eu digo uma professora, eu estou utilizando o artigo indefinido, porque eu não sei, não estou definindo quem é essa professora. Poderia ser qualquer uma, é uma professora. Como eu sei que professora é, eu vou dizer a professora, certo? E como professora é uma palavra feminina, então o artigo a ser utilizado com essa palavra é a. Eu não poderia dizer o professora, certo? Então, o livro que a professora sugeriu está na biblioteca. A mesma coisa acontece em espanhol. Então, nós temos os artigos que vão variar de acordo com o gênero. Então, livro, em espanhol, também é uma palavra masculina. E o artigo que a gente vai utilizar antes de livro é el. El. Então, tem o livro em português, em espanhol vai ser el libro. O artigo masculino em espanhol é el, que equivale ao nosso o, certo? E o a do espanhol vai ser, do português, né? Em espanhol vai ser la. Então, se eu digo em português a professora, em espanhol eu vou dizer la professora. Então, a mesma frase em espanhol fica: El libro que la profesora ha sugerido está en la biblioteca. El libro, o livro,
que la professora, que a professora. Então, ele, o, la, a, certo? Aí eu coloquei dois quadrinhos. O primeiro mostrando para vocês quais são os artigos do português. Então, em português eu tenho o, quando a palavra é masculina, por exemplo, o livro, o menino, o garoto. E os, quando é mais de um, quando é plural, né? Então, os meninos, os garotos, os livros. E eu tenho os femininos, que é o a, quando é só um objeto, ou uma pessoa. Por exemplo, a cadeira, a mesa, a menina. E eu tenho o as, quando é mais de um objeto feminino. Então, as meninas, as cadeiras, as mesas. E do outro lado eu tenho os artigos em espanhol. Então, o masculino, que em português nós dizemos o, em espanhol nós dizemos el libro. E quando é mais de um livro, aí nós dizemos los. Então, los libros, que em português vão ser os, certo? O feminino é la, quando é um objeto só no singular. Então, la professora. E quando é mais de um objeto ou mais de uma pessoa, nós vamos dizer las professoras. Então, os artigos definidos do espanhol são el, los, la e las. E aí agora nós temos as questões que eu passei para vocês. São duas questões somente. E vocês vão fazer somente as respostas, ok? Na primeira questão, vocês têm lá 10 alternativas. Cada alternativa tem um nome, tem um substantivo. E vocês vão completar essas alternativas com um dos artículos, com um dos artigos definidos. Ou el, ou la, ou los, ou las, de acordo com o gênero, se é masculino ou feminino, e de acordo com a quantidade, com o número, né? Se é singular ou se é plural. Então, na letra A, nós temos o nome, o substantivo, professora. Então, professora, nós dizemos el professora, la professora, los professora ou las professora. Qual dos 4 artigos é o correto aqui para dizer a professora? El, la, los ou las? Coloca aí. Na letra B nós temos professor. Com professor nós dizemos el professor, la professor, los professor ou las professora. Aí coloquem aí, certo? Na letra C nós temos professoras. Com professoras é el professora, la professora, los professoras ou las professoras. Mesma coisa na letra D, com professores. Vai escolher o artigo certo e também nas demais alternativas. Então, na letra E nós temos campo. Com campo é el campo, la campo, los campo, las campo. Letra F, el mesa, la mesa, los mesa ou las mesa. Letra G nós temos plantas, plantas. E aí vocês vão completar também com um dos 4 artículos. Depois nós temos lápis, lápis. Gatos, gatos e casas, casas. Vai ser el casas, la casas, los casas ou las casas. Completem aí. E no caso da segunda questão, eu coloquei para vocês um trecho de uma declaração, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No caso, essa declaração está em espanhol. Certo? Declaração Universal de los Derechos Humanos. Vocês têm um trechinho aí. Nesse trecho, percebam que em vários momentos aparecem artículos definidos. Aparecem os artigos. Eu grifei todos os artigos definidos que aparecem aí nesse texto. E é a partir desses artigos, desse texto, que vocês vão responder a questão. O que é que vocês vão fazer? Depois de ter lido esse texto, você vai procurar nele os seguintes termos e escrevê-los em espanhol. Então, por exemplo, os direitos. Então, nós temos aí a palavra direitos em português e antes nós temos o artigo, que no caso é os. Nós dizemos os direitos e não a direitos ou as direitos. Direitos é masculino e é plural. Então, nós dizemos os. Onde é que esse os direitos está
lá no texto em espanhol. E aí vocês vão voltar lá no texto e perceber que los derechos está lá no título, né? Então, os direitos em espanhol nós dizemos los derechos. Los derechos. Os territórios. Como é que nós dizemos os territórios em espanhol? Volta lá no texto e procura como é que nós dizemos os territórios em espanhol. Então, vocês vão procurar o artigo mais a palavra território, certo? Territórios. E escrevem aí. Depois, os estados. Como é que nós dizemos os estados em espanhol? Volta lá no texto, procura lá e escreve na letra C. E assim vai fazendo até a letra K, certo? Só procurar, só ler a alternativa e procura no texto a frase correspondente em espanhol, certo? Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp, atividade de espanhol. É isso, pessoal. Estudem, pratiquem e nos vemos. Hasta la vista.